Olá, tudo bem? Aula de Sociologia. Hoje falaremos sobre a democracia e as suas definições. Ainda dentro do assunto o Estado e a política. O conceito de democracia, que tem origem no termo grego demokratia, poder do povo, se encerra a ideia de um sistema social no qual há uma distribuição equitativa de parte do poder. Ainda que alguns sistemas sociais de menor complexidade relativa, como o exemplo dos colegas de vocês em sala de aula, possam ser dispostos como democracias diretas no nível de comunidades e sociedades complexas, esse tipo de democracia é bastante comum, dando lugar às democracias representativas. Grande parte das sociedades que imaginam a si mesmas como democracias políticas têm uma soberania popular representativa. Nesses grupos, os cidadãos são apenas responsáveis por selecionar emissários que, de fato, exercem as funções políticas. E por que isso acontece? Se deve ao fato de que, por história, por tradição, a definição de povo quase sempre excluiu algumas categorias de pessoas. Parece contraditório, né? Porque você diz povo, a impressão que dá é que é o povão. Não, nesse caso aqui não. Então, mulheres, crianças, indivíduos de menor poder aquisitivo, ou seja, os pobres, estavam fora desse grupo de cidadãos. Na democracia representativa, que é esse lance de você eleger alguém para te representar, que veio das revoluções burguesas, o pleito representa um papel prioritário. Pleito eleitoral. Disputa realizada entre os candidatos que pretendem ocupar determinado cargo ou função de ordem pública. A igualdade no plano da economia, muitas vezes, mesmo nas sociedades com pretensos altos níveis de democracia política, não é uma prioridade nesse contexto. De maneira geral, as sociedades capitalistas altamente industrializadas funcionam politicamente como democracias representativas, muito embora apenas uma pequena parte da população, em termos numéricos, controle a maior parte da riqueza. Vocês já sabem disso, são as pessoas, a elite que nós falamos aqui no Brasil. Apesar dos trabalhadores terem liberdade de decidir não trabalhar, realizando greves, por exemplo, em geral, eles não têm de forma ampla a liberdade de trabalhar para si mesmos, nem de se organizar cooperativamente. As vertentes sociológicas não são unânimes nessa análise. Para as teorias marxistas, por exemplo, as relações entre a democracia política e a econômica é muito forjada e é condicionada por interesses de classe e voltados para a opressão social. A existência de democracia política em uma sociedade pode servir para esconder a falta de democracia no plano econômico. Quando nós falamos democracia no plano econômico, estamos lembrando das classes sociais onde não há muita democracia, né? Tipo, o pobre é pobre, o rico é rico e ponto, acabou, não tem conversa. Em termos históricos, muitas foram as vezes em que a democracia protegeu os interesses da elite. A democracia no Brasil. A democracia, num amplo sentido, esteve ausente em vários momentos da trajetória da política brasileira. Variados foram os mecanismos usados, golpes, sabotagem, corrupção, etc., por parte das elites políticas brasileiras na tentativa de eliminar a participação popular em vários momentos históricos. Esses são elementos que nos impedem de falar em democracia madura no Brasil. Impossível. A democracia do nosso Brasil é um bebê ainda. Conforme já visto, o autoritarismo e a ausência de limites claros entre o público e o privado marcam de uma forma bem emblemática as instituições políticas brasileiras, a ponto de termos um regime republicano repleto de traços autoritários. Talvez o ponto de partida para a democracia no Brasil fosse a proclamação da República. Porém,
Tendo em vista a sempre restrita participação da população na vida política do país, ela se torna mais efetiva apenas a partir da redemocratização de não longe de nós, 1985. O período republicano inicia-se com a proclamação da República, 15 de novembro de 1889, a partir da queda do Império, que se desdobrou até os nossos dias. Para efeitos didáticos, costuma-se dividir o período republicano brasileiro em 5 fases distintas: a Primeira República ou República Velha, a Era Vargas, a Segunda República, a ditadura ou regime militar e o período de redemocratização, a Nova República. Na próxima aula, nós veremos esses itens e os seus pormenores com maiores detalhes. Até mais. Se cuidem!